Amém. Bom dia. Antes de começar, queria perguntar, quais mulheres estavam aqui ontem? Levantem suas mãos. Foi maravilhoso, não foi, mulheres? Foi um tempo muito bom, uma palavra tremenda. Desceu fogo do céu aqui, amém? E que não seja diferente hoje, né? Por isso vamos orar. Fecha seus olhos só por mais um instante. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está os teus filhos. Nós te pedimos, meu Deus, que hoje seja uma manhã onde a tua palavra, Senhor, e a tua presença falem, meu Deus, poderosamente aos nossos corações. Que seja, meu Deus, uma manhã, Deus, de transformação, de curas, de milagres, de reencontros. Que o Senhor possa, meu Deus, encontrar o coração de cada filho e filha que está aqui nessa manhã, porque o Senhor sabe o que eles precisam. Que o Senhor possa vir de encontro, meu Deus, à necessidade aqui de cada um. Por isso nós oramos, nós te pedimos que os céus estejam abertos neste lugar, que todo o teto de bronze caia por terra agora em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração possam estar cativos, Senhor, aquilo que o Senhor vai ministrar aqui nesse altar, nessa manhã. Por isso, meu Deus, que todo sono, que toda distração já sejam interrompidos agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha hoje transformar as nossas vidas, venha hoje falar diretamente aos nossos corações. E é assim que nós te damos honra, glória e louvor. Te peço pela minha vida, que o Senhor me use hoje como um instrumento aqui, que a minha tosse, a minha dor de garganta não venham atrapalhar essa palavra. Por isso já te peço a tua provisão e a tua intervenção agora, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor aí mais uma vez. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 diz assim: Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Palavras de Jesus. Existem acontecimentos, fatos na história que marcam uma geração, uma nação, que muda, transforma a vida das pessoas, influenciam a cultura, os costumes, o modo de viver. Alguém aqui se lembra, de algum evento assim, de ordem mundial, que parou o mundo, que fez as coisas mudarem? Temos vários fatos marcantes. Para os mais antigos, vocês podem lembrar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como o próprio nome já diz, foi um acontecimento de ordem mundial. Na Segunda Guerra, teve o nazismo, Hitler, o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram massacrados. Foi um fato marcante, marcou a história. Todo mundo aqui já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, certo? Na minha geração, tenho 43 anos, então, muitos aqui estão comigo nessa minha geração. O grande acontecimento que marcou a história, eu lembro até hoje, quando aconteceu isso, onde eu estava, com quem eu estava, e creio que vocês também. Foi o 11 de setembro. Lembra, 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas caíram por causa daquele impacto dos aviões? Isso foi um acontecimento que parou o mundo, certo? Ninguém sabia quem era o Afeganistão. Todos nós, hoje, a gente sabe que o Afeganistão existe. O Osama Bin Laden foi o homem mais procurado da história, Foi caçado por conta ali de ter sido, o responsável ali pelo aquele ato terrorista. A própria palavra terrorismo, ela ficou mundialmente conhecida depois do 11 de setembro. As viagens internacionais de avião nunca mais foram as mesmas depois do 11 de setembro. Entrar nos Estados Unidos, então, ficou muito mais difícil,
porque a checagem, a segurança teve que mudar, porque foi através de um avião que colidiu lá nas Torres Gêmeas. Então, isso mudou a história. Nossa, moderna. Não mudou? Mudou. O mais recente foi há 5 anos atrás. Pandemia Covid-19. Alguém já tinha vivido uma pandemia? Não, creio que não. Nós nunca tínhamos vivido algo parecido. E foi um fato que mudou a história. E ele literalmente parou o mundo, lembra? Fechou escola, fechou tudo, fechou trabalho. Então, foi algo que mudou o nosso costume, a nossa maneira de viver. Porque ninguém passava álcool gel ali, ó, igual a Gabi está ali limpando a mão dela. O álcool gel ficou famoso, todo mundo começa a usar máscara. Ninguém usava máscara, a máscara só usava o pessoal do hospital, não é verdade? E hoje em dia é normal, se você vê aqui alguém de máscara, você logo vai pensar, essa pessoa está resfriada, pôs a máscara para não passar o vírus. Foi algo que mudou os nossos costumes. Outra coisa que mudou, trabalho home office. Não existia depois da pandemia de Covid-19, que virou algo normal. Até poderia existir, mas muito pouco. Hoje é normal as pessoas trabalharem de casa. Hoje é normal. Pensa, 5 anos atrás, vamos fazer uma live de mães? Em vez de fazer o encontro aqui, a gente vai fazer online pelo Instagram. Isso não existia, gente. Se existia, era muito raro. E a partir da Covid-19, isso se tornou algo normal. A gente fala que vai ter uma live, vamos se encontrar na live. É normal. Por quê? Porque esse fato mudou a nossa história, os nossos costumes, a nossa maneira de viver. Ele influenciou a nossa cultura. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero fazer aqui um comparativo. Todos esses fatos que eu falei, eles realmente foram muito importantes, marcaram a história. Não falei nada aqui que você nunca ouviu falar. Primeira Guerra, Segunda Guerra, 11 de setembro, terrorismo, pandemia. Todo mundo aqui já ouviu esses termos e sabe da importância que isso fez na história. Importância positiva, importância negativa. Mas com toda certeza, o fato mais marcante de toda a humanidade foi a passagem de uma pessoa aqui nesse mundo. Porque ele não só mudou a história, ele marcou o tempo. Tamanha a importância dele. Porque todo mundo aqui também já estudou em história. O mundo existe antes de Cristo, 1900 AC, antes de Cristo. Nós estamos em 2025 DC, depois de Cristo. Esse homem, ele marcou o tempo. O nosso calendário, ele é marcado antes da passagem dele e depois da passagem dele. Então, não há na história nenhum fato, algo mais extraordinário que marcou as nossas vidas e a vida da humanidade do que Jesus Cristo. A gente falou aqui de vários fatos importantes, mas nada, nem nenhum fato que ainda está por vir, nunca será mais importante do que a passagem de Jesus Cristo pela nossa terra. A crucificação de Jesus, a morte dele na cruz, foi o evento que marcou a história da humanidade. E não só isso, marcou a minha vida e a sua vida também. A crucificação dele e a sua ressurreição mostraram e revelaram ao mundo o quê? A grandeza da misericórdia e o amor infinito que ele teve por nós, pela minha e pela sua vida. Efésios 2, não abra. Efésios 2, 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que nós somos salvos. E todos sabem que naquela cruz, o plano de Deus para a humanidade estava se cumprindo. Foi o plano da salvação. Dos filhos, de nós, de mim, de você. Ele entregou o seu único filho
naquela cruz, por amor da minha vida e da sua vida. E se essa pregação ela terminasse agora, se a gente chamasse o louvor agora, fizesse a ceia, já bastaria. Porque imagina o tamanho e a grandeza desse ato de amor, você entregar o seu único filho em amor pelos pecados de toda a humanidade que ele não tinha. Então, se Jesus não fizesse mais nada para nós nas nossas vidas, somente o fato de ele ter feito o que ele fez já bastaria. Já teria sido suficiente, não é verdade? Se Jesus não fizesse mais nada na minha vida e na tua, o fato dele ter sido entregue daquela forma, pela minha vida e pela sua, que a gente não merece, já teria sido suficiente, já bastaria. Mas ele é tão bom e tão grande que ele continua nos amando, nos dando provisão, cuidando de nós, porque o amor dele por nós é imensurável. Nós não conseguimos medir. E Jesus, naquela condição ali na cruz, todos vocês sabem, ele sofreu, ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. E mesmo ali, nos últimos instantes dele, eu fico imaginando o tamanho sofrimento, tamanha angústia, tamanha dor. Mesmo assim, ele ainda proferiu algumas palavras, mesmo lá na cruz, minutos antes ali de ser entregue, de morrer. Ele falou algumas frases. E eu entendo que essas frases, elas merecem a nossa atenção. Porque tudo que Jesus fazia, ele tinha sinais. Ele falava em parábolas. Tudo que ele fazia não era por acaso, tinha propósito. Então, o que será que ele falou ali na cruz? Enquanto ele estava ali pendurado, pela minha vida e pela tua. Não está na ordem que ele falou, mas uma das frases que ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Mesmo ali, naquela condição que ele estava, ele ainda nos ensinou, deixou ali uma última lição sobre perdão. Ele falou isso para aqueles que o crucificaram. A gente, por bem menos, a gente milindra com o nosso irmão que está do nosso lado. Jesus ali, depois de tudo que ele passou, ele falou: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. Outra frase, Lucas 23, 43. Eu lhes declaro solenemente, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava ali, crucificado, no meio, 2 ladrões, né, do lado dele, um de um lado, outro do outro. Eles tinham motivos para estar ali, mereciam, entre aspas, né, porque acho que ninguém merece uma morte de cruz, mas esses homens haviam feito algo ruim para poderem ter essa crucificação, que na época era a lei, mas Jesus não tinha feito nada. E para um daqueles homens, ele vira e fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O que ele ensina aqui? Misericórdia. Por bem menos, a gente não tem misericórdia com o nosso irmão que está do nosso lado. Outra frase, ele fala, a mãe dele estava lá: aí está seu filho, fala para João, e eis aí a tua mãe. Ensinou responsabilidade. Tipo, eu estou indo, cuidem um dos outros. Outra frase, João 19, 28, tenho sede. Jesus proferiu isso na cruz, ensina o quê? Humanidade. Ele era Deus, mas ele estava ali como homem, como eu e como você, então ele sentiu todas as dores e ele teve sede. Ele disse, está consumado, foi a última frase dele, que ensina o quê? A redenção. Ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ensina a entrega, tipo, estou aqui, me leva, cumpre a tua promessa. E ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Foi uma das frases que ele falou ali na cruz, Marcos 15, 34. E essa frase, ela ensina o quê?
a gente muitas vezes pode pensar um grito de desespero. Mas sobre isso, a palavra, a gente vai entender que não foi um grito de desespero, mas de esperança. Amém? E de todas essas 7 frases, né? Eu já falei aqui, eu quero meditar sobre essa que eu falei agora por último. Meu Deus, por que me abandonaste? Hoje é uma manhã especial, né? É uma manhã de ceia. E é um momento mais oportuno para que a gente possa aqui meditar e falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre tudo que Ele passou pela minha e pela tua vida. Eu já preguei essa palavra há alguns anos atrás, não sei se alguém lembra. E o Senhor me trouxe a ela de novo, por hoje ser uma manhã de ceia, porque ela é uma mensagem de esperança. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre a alegria completa, não sei se vocês lembram, e hoje Deus ministrou meu coração sobre esperança. Eu não sei se você está aqui hoje, se você está perdendo a sua esperança, se você perdeu a esperança, mas hoje, nessa manhã, eu creio que o Senhor está aqui e Ele vai ministrar os nossos corações para que a gente possa ser renovados em esperança. Amém? E essa frase, né, que Jesus falou, muitas vezes eu creio que nós, em algum momento da nossa vida, a gente pode ter falado essa frase. Senhor, o Senhor me abandonou? Cadê o Senhor? Estou passando por tanto problema. Estou aqui, me descabelando, orando, o Senhor não responde. Eu já pensei. E essa frase, né, eu estava meditando ali no que Jesus falou na cruz. O que Ele quis dizer com isso, né? Porque veio forte assim no meu coração essa frase. Por que Ele falou isso? Senhor, Senhor, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Isso é tão forte. Todos nós sabemos que Jesus ali naquela cruz, né? Ele estava pronto ali para ser entregue pela minha vida, pela sua vida. E Ele estava ali levando sobre Ele o pecado de toda a humanidade. Ele estava ali naquele momento levando a maldade do mundo sobre ele, a transgressão, a iniquidade, toda a maldade que vocês podem imaginar estava ali sobre Jesus naquele momento. E eu, né, imagino que fardo pesadíssimo, insuportável de ser carregado, mas Ele, por amor à minha vida e à sua vida, Ele aguentou. Ele suportou, porque Ele sentiu, mas Ele era Deus, mas Ele estava como homem. E mesmo antes de chegar nesse ponto da crucificação, Jesus, ali, né, sendo Deus, mas sendo totalmente homem, Ele sentiu esse peso. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Por que Ele sentiu esse peso? Né? Por que Ele ficou angustiado? Porque Ele sabia ali que Ele estava carregando todo o pecado, toda a maldade da humanidade sobre Ele. Ele sabia que por um breve momento Ele ia enfrentar a separação do Deus Pai, porque Ele tinha que morrer na cruz. Ele sabia que Ele ia passar por muita dor física, mas principalmente mental e espiritual. E essa angústia, ela foi tão grande, que em Lucas 22, 44, se você quiser abrir, vamos lá, Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse relato, ele está no livro de Lucas, somente. Todo mundo sabe, Lucas era médico. E do ponto de vista médico, o que Jesus experimentou tem um nome. É hematidrose. Depois vocês pesquisem aí. Hematidrose. É uma condição rara, em que sob muita pressão, estresse extremo, os vasos capilares que alimentam as glândulas sudoríparas, aquelas que produzem suor, os vasos capilares se rompem de tanta angústia, de tanta pressão, de tanto sofrimento, que esses vasos capilares, eles se rompem e eles misturam sangue
ao suor. Eu acho isso assim fortíssimo. Foi isso que aconteceu com Jesus antes da crucificação. Quando ele estava ali orando em Getsemane, ele estava muito angustiado. E o texto fala, vou ler de novo. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Vocês conseguem imaginar a dor, a pressão que Jesus sentiu nesse momento? Isso mostra para nós que a agonia dele foi real. A dor foi física, ele sentiu, tanto que ele suou sangue. Ela foi intensa. Ele não apenas imaginou o sofrimento que estava por vir, ele sentiu o que estava por vir. E a agonia dele foi tamanha que os vasos capilares dele se romperam e o sangue se misturou com o suor. E aconteceu esse hematidrose. Muitos teólogos, muitas interpretações, estudos apontam, que nesse momento que Jesus proferiu essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Foi o momento ali que houve a separação do Deus Pai. Por um breve momento, Deus tirou a presença dele ali de Jesus, para que ele pudesse morrer pela minha vida e pela tua vida. E foi nesse momento que Jesus sentiu o peso do meu pecado, do teu pecado. E mesmo assim, ele se entregou, porque ele podia ter clamado aos anjos e falado, me tira daqui, mata todos eles. Mas Jesus não era assim. Ele tinha que cumprir a palavra, ele tinha que cumprir o propósito. E ele não se importou. Ele sabia o que ele ia passar. E ele falou o quê? Pai, afasta esse mim de cálice, esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você já falou isso para Deus? Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus desejos, que eu quero tanto, mas faz em mim a tua vontade. Isso é muito forte. Eu me emociono porque não tem como não se emocionar. Não tem como não se emocionar com tamanha entrega, com tamanho amor. Quando a gente olha para a nossa vida, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, a nossa natureza é ruim. E Ele fez tudo isso por amor da minha vida e da tua vida. Então, quando eu falo que se Jesus não tivesse feito mais nada sobre as nossas vidas, já teria sido suficiente, já bastaria. E eu fico pensando, quando Jesus falou essas palavras, porque essas palavras, Eli, lama sabachthani, que é, meu Deus, por que me abandonaste? Elas aparecem na Bíblia, em Mateus 27, 46, em Marcos 15, 34, mas elas também aparecem no Salmo 22. Nós já vamos ler. E eu fico pensando, conjecturando, como o Rodrigo fala aqui com os meus botões, eu fico imaginando que Deus, Jesus deve ter falado assim, vocês estão aí assustados, eu estou aqui na cruz, vocês acham que eu estou abandonando vocês, porque os discípulos ficaram perdidos, quando viram ali o mestre deles sendo crucificado, eles não conseguiram entender muito bem o que estava acontecendo, e eu fico pensando que Jesus deve ter pensado assim, vocês acham que eu estou abandonando vocês? Vocês acham que eu estou indo embora? E aí ele falou essas palavras, Eli, lama sabachthani. Por quê? Essas palavras são o início do Salmo 22. Então eu fico imaginando que Jesus deve ter falado assim, acordem,
Eu estou falando aqui essas palavras que é para vocês irem lá no Salmo 22. E lá vocês vão entender tudo o que está acontecendo. Lá vai estar a resposta. Porque os judeus, eles conheciam esse salmo de cor e salteado. Então, os judeus dali, quando Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani, eles já foram para o Salmo 22. Porque na época, quando você citava a primeira frase de algum salmo, já vinha aquele salmo. Igual quando você tem uma música e alguém fala o refrão, você já se remete à música, não é verdade? Era assim. Vamos ler o Salmo 22, uma parte dele. Abre aí, por favor. Vamos lá. Meu Deus, por que me abandonaste? É o Eli, Eli, lama sabachthani. Começa assim o Salmo 22. Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes até aí. O que esse salmo está falando, gente? É a crucificação. Mas este salmo foi escrito por quem? Por Davi. 1000 anos antes da crucificação acontecer. E eu achei, isso é incrível. Do que Davi estava falando? Davi estava falando dele? Porque Davi, mesmo antes dele ter virado rei, ele era um guerreiro. Ele matou leões, ursos. Ele foi perseguido por Saul. O próprio filho dele, Absalão, também caçou Davi por um tempo. Então, Davi passou por muita coisa. Ele foi muito perseguido. Ele sofreu. Mas esse texto fica muito claro que Davi não está falando sobre sua própria vida. Davi não teve as mãos e pés perfurados. Davi não teve suas roupas cortadas e lançadas e tiraram sorte sobre ela. Do que Davi estava falando 1000 anos antes de isso ter acontecido? Pode até ser que ali no começo, Davi estava falando, meu Deus, porque me abandonaste? Porque Davi passou muito sufoco. Mas ao longo do Salmo, quando a gente começa a ler a riqueza de detalhes, nós enxergamos a crucificação de Jesus. Então isso me leva a crer que Deus ali estava se revelando para Davi, de uma forma inigualável,
com riqueza de detalhes daquilo que ia acontecer. Então, quando Jesus está lá na cruz pregado, e ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está fazendo com que o povo fosse ao Salmo 22. E quando eles lembrassem o que o Salmo 22 estava dizendo, eles iam entender que aquilo já havia sido profetizado lá atrás. Davi, ele pôde ter um vislumbre do que seria esse grande acontecimento. Davi ali não estava falando dele, ele estava falando algo que transcendia ele, talvez até mesmo sem entender. Porque quando a gente vai analisar frase a frase e compara com os evangelhos, fica muito claro que esse texto estava falando sobre a crucificação de Jesus, 1000 anos antes dela ter acontecido. Salmo 22, 7, vai falar assim, caçoam de mim, no Salmo, que Davi escreveu, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Quando a gente vai em Mateus, agora falando sim de Jesus mesmo, Mateus 27, 39, os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça dessa cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo, e é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. É a mesma coisa, escrita de forma diferente, mas é a mesma coisa. No Salmo, no verso 14, no Salmo escrito por Davi, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Aí a gente vai para João 19, 34. João 19, 34. Agora, nos evangelhos. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu dele sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. No Salmo falou o quê? Que os ossos foram desconjuntados, não foi? Como água me derramei. Aí lá no Evangelho fala que o soldado furou e saiu sangue e água. E os meus ossos estão desconjuntados. E lá no Evangelho vai falar o quê? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Você sabe o que é osso desconjuntado? É diferente de quebrado. Desconjuntado é luxado, não é quebrado. Mais uma coincidência? Vamos ver mais uma. No Salmo 22, 15, escrito por Davi, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Em João 19, 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Quando o Salmo fala que a língua secou e grudou no céu da boca, está dizendo o quê, gente? Que está com sede. Está seco, igual a minha agora. Peraí. Mais uma coincidência? Última. No Salmo 22, 18, fala assim, Davi escreveu, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Mateus 27, 35, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Coincidência? Tudo isso que nós falamos agora, foi Davi que passou essas coisas? Não. Então a gente pode concluir que Davi, 1000 anos antes da crucificação acontecer, ele recebeu uma revelação do Messias, do que seria, do que Jesus passaria e do que iria acontecer. E quando Jesus cita essa frase,
que ele faz, né, nos faz voltar ao Salmo 22, ele está mostrando que tudo isso já tinha sido profetizado a respeito dele. 1000 anos antes, já estava falando tudo exatamente como ia acontecer. Mas além disso, nesse salmo, há uma mensagem de esperança para a minha vida e para a minha vida e para a tua vida. O Eli, Eli, lama sabachthani, que muitas vezes pode parecer um grito de desespero, é um grito de esperança. E esperança em quê? A gente parou no Salmo 22, 18. Eu vou continuar aqui do 19. Salmo 22, 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Detivei o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu, esses somos nós. Porque isso aqui é Davi falando há 2025 anos atrás. E há um povo que ainda não nasceu. Proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então esse salmo, ele vai do sofrimento de Jesus ao seu grande triunfo. Porque aqui fala: pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E há um povo que ainda não nasceu, esses somos nós, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu com poder. Amém? E qual a esperança? Que esperança? O grito de esperança, que esperança? É ali no verso 24. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. A gente não começou: meu Deus, por que me abandonaste? E a resposta está aqui. Mas ouviu o seu grito de socorro. O Senhor, ele não nos abandona, amém? Ele sempre ouve o nosso grito de socorro. E isso nos dá o quê? Esperança. De que ele sempre nos ouve, de que ele sempre age ao nosso favor. Então esse grito não é um grito de desespero. Jesus não estava desesperado. Ele estava assim, mostrando para mim e para você a esperança. Eu vou morrer para que vocês tenham vida. Amém? E a esperança, ela está relacionada. O que é esperar? Né? Esperança é esperar alguma coisa. A esperança, ela está relacionada com a nossa fé. Hebreus 11, 1 vai falar o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Esperança. Jeremias 29, 11, que é o versículo da minha vida, ele fala o quê? Porque eu conheço os planos que tenho a seu respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, para nós cristãos, ter esperança é saber que apesar das dificuldades que nós enfrentamos,
O melhor ainda está por vir. Lembram da alegria completa que eu preguei aqui da última vez? Que ela virá? É a esperança. O melhor ainda está por vir. E a esperança ela é essencial para nós cristãos. Por quê? Porque ela se baseia na nossa esperança que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele virá para nos buscar, para quê? Para morarmos com Ele na morada eterna. Ele não fala, eu estou indo, mas estou preparando um lugar para vocês irem morar comigo. É dessa esperança que nós estamos falando. Vamos abrir em 1 Pedro 1, por favor. Primeira Pedro 1, a partir do 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Então, esse texto está dizendo que nós somos regenerados, nós somos salvos para vivermos a esperança. O Senhor Jesus, Ele é o autor dessa regeneração que nós temos que passar, que nós passamos. Ele nos fez nascer de novo, Ele nos deu uma nova vida. Então, é uma ação de Deus sobre nós. O objetivo da nossa regeneração é criar em nós o quê? Esperança. Esperança de que a vida, de que ela não acaba com o tempo, ou por causa dos sofrimentos e perseguições que nós passamos por aqui. Essa esperança, ela é incondicional, independente da sua situação, da minha situação. A nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Continuando, 1 Pedro, no 5. 1 Pedro 1, 5. Que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui está dizendo que nós somos protegidos para que a esperança não vá embora. Deus nos protege com o objetivo de que a gente permaneça com esperança. A palavra-chave aqui é protegidos. Nós somos guardados, protegidos. Protegidos do quê? Do mal, da doença, da enfermidade, dos ataques do maligno. Somos guardados pelo poder dEle. Somos guardados e protegidos pelo sangue dEle, que foi derramado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter libertação, para que nós pudéssemos ser regenerados, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Concluindo com o verso no 6, fala assim, 1 Pedro 1, 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A esperança ela é uma atitude diária, tem que ser uma atitude diária de nós, cristãos. Porque nós vamos passar as provações. E como que nós vamos suportar as provações? Romanos 5, 3 fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós vamos passar por provações com pessoas, com acontecimentos, com doenças, com tentações.
com traições, com tantas coisas, mas elas são presentes e são passageiras. Elas vão acabar. Elas acontecem por um breve momento, mas elas fazem parte da vida cristã. Elas fazem parte. Enquanto estivermos aqui, nós seremos provados em muitas coisas. Mas é Deus quem sabe, é Ele que define qual tipo de provação a gente precisa enfrentar. A minha provação é diferente da sua. E elas são necessárias para que haja aperfeiçoamento em nós. A tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança viva, ela tem um nome. É Jesus Cristo. Quando Ele estava ali, naquele momento, na cruz, Ele estava nos dando uma segunda chance. Ele estava nos dando uma possibilidade de viver algo novo com Ele. A nossa esperança, ela não pode estar condicionada ao que a gente vive ou ao que a gente está passando aqui. Porque a nossa esperança tem que estar condicionada à eternidade. A gente sabe que Ele está preparando uma vida plena, sem dores, sem sofrimentos para nós, com a alegria completa. Então, quando Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava nos levando ao Salmo 22. Que narra o sofrimento dele, mas que depois mostra que no final ele venceria a morte, triunfaria sobre o mal e que ele ressuscitaria dentre os mortos para que nos desse a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Esse salmo ele é conhecido como o Salmo da Cruz. E é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Houve sofrimento? Sim, houve. Mas no final houve redenção. Efésios 1:18. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Deus, Ele transforma o pranto em propósito. A cruz, ela não é o fim. Ela não foi o fim. Ela foi o caminho para a ressurreição. Quando tudo pode parecer perdido, se lembre. O mesmo Deus que permitiu ali a dor, Ele vai trazer um novo começo. Romanos 8:18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória em que nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto, o Márcio falou para mim, ele nem deve lembrar, quando eu perdi o Daniel. Ele foi me dar um abraço e ele falou isso aqui para mim. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E isso é muito vivo, é muito real. Obrigada, Márcio, aquela palavra foi muito importante para mim. E o Salmo 22, ela é o retrato do coração de Jesus na cruz. É o caminho da dor para a esperança, do silêncio para a resposta, da morte para a vida. Quando ele bradou ali, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dizendo, eu estou enfrentando esse desamparo agora para dar esperança para vocês. Era isso que ele estava querendo dizer. E se você estiver aqui hoje, você está muitas vezes esperando uma resposta de Deus, ou você acha que Deus parou de falar, que Deus se calou, ou parece que o céu está fechado aí sobre a sua vida, as coisas não têm dado certo. Meditem nesse Salmo 22. Ele fala aqui que ele ainda ouve o grito do aflito. Ele não nos desampara. Ele nunca nos desampara. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça.